Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Do Lixo ao Luxo. Quadro esse que a gente fala sobre veículos aí que já ficaram prestes aí a virar sucata ou se envolveram em acidentes e ficaram bastante danificados, mas que foram recuperados e voltaram a rodar normalmente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ônibus da minha empresa favorita, da Salutares. Vamos falar aí do carro 13899. Eu resolvi trazer esse acidente aí, trazer vídeo sobre isso, porque recentemente teve um acidente parecido com o ônibus da Rota e vocês têm pedido bastante para mim fazer vídeo sobre isso, mas ainda não dá pra gente fazer vídeo do ônibus da Rota porque a gente precisa de maiores esclarecimentos aí sobre o que aconteceu naquele dia. Então, por enquanto, vamos ver essa história aqui desse ônibus da Salutares, enquanto a gente aguarda saber mais aí sobre esse veículo da Rota. Então solta a vinheta do canal e na volta vamos conhecer aí o carro 13899 da Salutares. Recentemente aconteceu um acidente com o ônibus da Rota e bastante gente tem pedido para fazer vídeo sobre ele. Porém, como está tudo muito recente, ainda não é possível fazer um vídeo sobre isso porque a gente precisa dar um tempinho para as coisas ficarem mais claras. O que se sabe até o momento é que em uma curva, a carga da carreta, que era de troncos de eucalipto, se eu não me engano, se soltou e o ônibus veio a colidir frontalmente com esses troncos. Porém, ainda não sabemos a motivação, não sabemos se a carga se soltou porque a carreta teria feito a curva em alta velocidade ou se os troncos não estariam presos corretamente. Então vamos aguardar ver uma conclusão para depois falarmos disso aqui. Enquanto isso, eu resolvi trazer a história de um ônibus que se envolveu num acidente parecido, mas nesse caso não foram troncos, e sim tubos de aço que se soltaram de um caminhão e atingiram um ônibus. Como sempre, vamos começar falando do veículo envolvido no acidente. Trata-se de um Marco Polo Paradiso 1200 geração 6 com chassi da Mercedes-Benz modelo A500 RSD. O veículo foi fabricado em 2008 e desde então integra a frota da aviação Salutares. A Salutares opera uma linha que tem bastante demanda no período de férias e de festas de fim de ano, ligando São Paulo à Vitória da Conquista na Bahia. Inclusive essa é a linha que eu mais gosto de viajar e temos vídeos de viagens nessa linha aqui no canal. Em janeiro de 2014, após curtir as festas de fim de ano na Bahia, muita gente está retornando para São Paulo. No dia 10 daquele mês, o carro 13899 estava escalado em um dos muitos horários extras da linha Vitória da Conquista São Paulo, abertos para dar conta de toda essa demanda. O 13899, que naquele momento tinha capacidade para 50 passageiros, saiu de Vitória da Conquista com a sua lotação máxima. Depois de cair a noite, chegava ao fim aquele dia 10 de janeiro, e o 13899 seguia avançando pela BR-116, cortando o estado de Minas Gerais rumo a São Paulo. Na mesma rodovia, mas em sentido oposto, trafegava um caminhão carregado com grandes tubos de aço. A carga inteira somava 13 mil quilos, 13 toneladas. O caminhão havia saído de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e seguia para o estado de Pernambuco, onde os tubos que servem para passagem de água ou esgoto seriam entregues numa obra de saneamento básico. Já na madrugada de 11 de janeiro, o 13899 realiza uma rápida parada na cidade de Fervedouro, em Minas Gerais, e logo está de volta à BR-116 rumo a São Paulo. O caminho do 13899 está prestes a se cruzar com o do caminhão carregado com os tubos de aço. A cerca de 50 km da cidade de Muriaé, o motorista do caminhão percebe que há algo de errado com a carga, que parece ter se movido em cima do caminhão. Provavelmente resultado da grande quantidade de curvas em sequência que a BR-116 tem naquela região. Só para deixar claro, essa foto aí é ilustrativa de um outro caminhão qualquer com o mesmo tipo de carga. Ao entrar na curva seguinte, os tubos ficam desequilibrados e as cintas responsáveis por segurar a carga não dão conta do peso e acabam se rompendo. O motorista do caminhão percebe que a carga está caindo e enquanto isso já surge na frente dele em boa velocidade os faróis do 13899. O motorista do caminhão usa toda a sinalização possível, buzina, faróis, talvez até os braços para alertar o motorista do 13899 sobre o perigo iminente que tem à frente. O motorista da Salutares entende o sinal e já se depara com os tubos se soltando da carreta. Ele consegue reagir rápido e jogar o ônibus o máximo possível no acostamento, chegando quase a encostar lateralmente num barranco às margens da pista. Os esforços do motorista não impedem o tubo de atingirem e destruírem toda a lateral do ônibus, mas foram suficientes para evitar danos maiores.
Embora o ônibus tenha ficado destruído, nenhuma vida foi perdida nesse acidente. 15 passageiros ficaram feridos, 5 deles com alguma gravidade, todos foram encaminhados para atendimento médico em hospitais da região. Os passageiros que não estavam feridos foram realocados em outros ônibus e seguiram para São Paulo depois de passar aí por esse grande susto. Mas e o ônibus? O que aconteceu com ele depois de ficar nesse estado? Quem acompanha o canal há mais tempo aqui deve saber que eu tenho uma admiração pelas Salutares. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência fazendo justamente isso que as pessoas a bordo estavam fazendo. Indo para Bahia passar as férias de fim de ano lá e retornando depois que elas estão para terminar. Nessa época, inclusive, eu tinha feito isso, mas em 10 de janeiro eu já estava aqui em Osasco de volta. Por ter essa admiração pelas Salutares e também pelo fato da frota da empresa não ser tão grande, eu consegui acompanhar os carros da frota de forma individual. E eu passei o resto do ano de 2014 inteiro vendo se o 13899 ainda voltaria a rodar. Como os meses foram passando e por conta do estado que ele ficou, eu imaginei que ele não voltaria mais a rodar e acabei deixando isso de lado. Já no ano seguinte, em junho de 2015, eu estava fotografando no Tietê e o que eu não esperava mais aconteceu. Fotografei o 13899 chegando de Vitória da Conquista. Fazia pouco tempo que ele havia voltado a rodar, depois de 1 ano e 3 meses sendo reformado. Aliás, eu não acho que ele tenha ficado esse tempo todo em reforma. O que deve ter demorado mesmo foi avaliar e decidir se valeria a pena ou não recuperar o carro por conta do estado que ele ficou. Ainda em 2015, provavelmente por estratégia de marketing, os veículos da Salutares passaram a estampar a marca Águia Branca, embora as duas sigam sendo empresas diferentes e com operações separadas. O tempo foi passando e hoje a Salutares praticamente não tem mais nenhum G6. O único que ainda consta habilitado na NTT é o carro 13893, que é do mesmo lote desse que sofreu o acidente. O 13899 foi fotografado pela última vez em janeiro de 2020, ainda antes de entrarmos nesse período de pandemia, fazendo a linha Vitória da Conquista para São Paulo. Ainda segundo dados da NTT, a última oportunidade em que ele foi escalado para fazer uma viagem interestadual aconteceu em 25 de dezembro de 2020, no Natal, fazendo a linha Viçosa para São Paulo. Em fevereiro deste ano, ele foi baixado do sistema da NTT, o que significa que a Salutares solicitou que a habilitação dele para viagens interestaduais fosse suspensa ou cancelada. E atualmente ele deve estar em alguma das garagens aí do Grupo Águia Branca aguardando um comprador. Em breve deverá encerrar aí sua passagem pelo Grupo Águia Branca. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro do lixo ao luxo. E hoje vocês puderam conhecer então aí a história do carro 13899, que provavelmente ainda está no Grupo Águia Branca, mas que em breve aí já deve estar saindo, já deve estar indo para outra empresa, em breve ele deve ser adquirido aí por alguém. Bom galera, então é isso. Se vocês gostaram da história, deixem o like, que isso faz o vídeo aí ser sugerido para mais gente. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho aí para você receber todas as notificações. E se possível, compartilhe essa história aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem a história aí do carro 13899. Eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo do quadro do lixo ao luxo. Fui!